O essencial, aquilo que é essencial na vida de uma pessoa, está dentro dela ou está fora dela? Está dentro. A essência é interior, está dentro do ser humano, nas suas profundezas. E a maior parte das pessoas não consegue acessar a sua essência porque está envolvida demais com as coisas externas. Não que o ser humano deva negligenciar as coisas externas, esquecer as questões sociais, coletivas e políticas, voltando-se para si mesmo. Mas o ser humano precisa conferir uma atenção especial ao seu íntimo, porque do contrário ele acaba sendo engolido pelas externalidades, arrastado, acaba sendo abduzido e roubado de si mesmo. As pessoas hoje são roubadas delas próprias porque prestam atenção em demasia nas coisas externas. É preciso existir um equilíbrio. Ocupar-se, sim, com os eventos coletivos até uma certa medida, mas não naufragar neles, não mergulhar neles de tal forma que não sobre nada do indivíduo e ele vire apenas uma massa coletiva que já não tem consciência de si, que não identifica a sua própria vida, as suas reais necessidades. Então, as reais necessidades de uma pessoa, que são essenciais para que ela se conheça, para que ela encontre o seu equilíbrio, elas estão dentro da própria pessoa. Ali estão as reais necessidades. No autoconhecimento, na vida interior. Então, o ser humano precisa ter contato com o seu íntimo. Quem não tem contato com o seu íntimo, quem está desligado do seu íntimo, vive no piloto automático, está apenas na esfera do ego mental. E o ego mental se preocupa com o quê? Quais são as prioridades do ego mental? O que ele elege como importante? As aparências, a ostentação, a superficialidade, as coisas passageiras, aquilo que vem e vai embora, atirando o ser humano numa correria inútil. E a nossa vida não pode ser uma correria inútil. A nossa vida precisa ser movimento. A vida é movimento. O universo é movimento. Abdrushim explicou isso muito bem em sua obra Na Luz da Verdade. Há inclusive um capítulo denominado A Lei do Movimento. O movimento é uma lei espiritual e nós precisamos tomar parte do movimento, não apenas da correria externa. Não confundamos a correria externa com o movimento universal, o movimento cósmico. A vontade de Deus, porque a vontade de Deus é movimento. A vontade de Deus é uma emanação, é uma irradiação que age sobre nós, colocando tudo em movimento. E nós precisamos fazer parte disso. Precisamos caminhar junto com o todo. Nós, como uma pequena partícula da criação, não podemos ficar à parte. Mas quando nos ocupamos apenas com as coisas terrenas, com as coisas coletivas, com as coisas dos homens, nos apartamos do todo, grudamos nos interesses terrenos. E os interesses terrenos nos limitam existencialmente. Eles promovem um corte em relação ao todo, isolando o indivíduo do todo. E por que ocorre esse corte e esse isolamento? Porque o ser humano acaba se sintonizando em demasia na sua mente. Deixa a sua mente dominar tudo, enclausurar tudo, porque a mente enclausura. A mente, ela cria uma prisão existencial. Ela é limitadora, ela é míope.
Já o espírito não, o espírito ele tem um longo alcance na sua capacidade de percepção. O espírito, com a sua intuição, permite ao ser humano enxergar para além das coisas comezinhas do dia a dia, essas coisas pequenas que não agregam nada. Então, ou o ser humano tem vida interior e experimenta esse movimento espiritual dentro de si, conectando-se com o todo, e daí ele experimenta a fluidez, ou do contrário, ele estará desligado desse movimento cósmico, sendo uma partícula desconecta, sem sintonia, vivendo numa frequência errada. E as pessoas hoje vivem numa frequência errada. Nós somos como aparelhos de rádio. Um rádio só cumpre a sua função e a sua finalidade se ele está sintonizado. Se ele está sintonizado numa boa frequência. Um rádio dessintonizado não cumpre função alguma, apenas produz barulho, chiado, não leva informações para ninguém, apenas acaba produzindo barulho. E as pessoas hoje são como rádios dessintonizados. As pessoas apenas produzem barulho, confusão, vivem no estresse, na correria terrena, sem conexão com o movimento cósmico, porque não existe sintonia dentro das pessoas. Então é preciso, primeiramente, se sintonizar em algo que transcende a realidade terrena. Vivendo sim na realidade terrena, tomando conhecimento dos debates públicos, dos interesses coletivos, dos interesses políticos e econômicos, é preciso saber um pouco disso, mas não se focar apenas nisso. Se o ser humano torna isso a luta da sua vida, ele acaba assumindo uma visão materialista da vida e da existência. Os materialistas se preocupam com o quê? Com a política, com a economia e com a ciência. E alguns materialistas também com a religião, porque a maior parte dos religiosos são materialistas. Estão aqui, são seres mentais, são robôs mentais, são robôs racionais, que não conseguem sair da sua clausura existencial, porque estão numa sintonia errada, numa sintonia demasiadamente material e materialista. Então a maior parte dos religiosos, eles são materialistas e não se dão conta. São pessoas que sofrem, que têm uma dor dentro de si, então procuram um antídoto nas religiões, se entregando a ela de forma cega, não buscando o autoconhecimento e a sintonia de verdade com a vontade de Deus. Sem sintonia não há paz interior. Tudo que o ser humano consegue é sufocar a sua vida interior, através da crença cega, através dos dogmas. Tudo isso impede o espírito de fluir. Então é preciso discernir a crença cega da fé viva que brota de dentro para fora. Não podemos confundir essas duas coisas, porque são coisas completamente diferentes. A fé viva confere a vida, a motivação, a alegria, a força, a determinação, a coragem ao ser humano. Já a crença cega, em certa medida, é algo covarde, é uma covardia, com medo da vida, com medo da insegurança, com medo da dor. O indivíduo se gruda aos dogmas, acreditando que eles podem salvá-lo. Não, é o próprio indivíduo que precisa alcançar a salvação através do movimento interior, através da sintonia. Uma vez que o ser humano se sintoniza na vontade de Deus, ele recebe tudo o que precisa gratuitamente. É a lei da reciprocidade, é o dar e receber, como explicou Apidruchin em sua obra Na Luz da Verdade. Para receber algo, o ser humano primeiramente precisa dar algo seu,
Precisa dar o quê? Esmolas? Precisa praticar a caridade? Não. Precisa dar algo seu no sentido de se sintonizar. Se sintonizar em algo transcendental, na vontade de Deus, é uma doação, é uma entrega, é um doar-se. E quando o ser humano se doa dessa forma, ele se abre para as correntes energéticas, se preenche, se sente preenchido e se capacita também a dar algo para os seus semelhantes, a dar algo para o universo. Assim o ser humano passa a tomar parte da vida. Nós precisamos tomar parte da vida. Nós não podemos ficar apartados e separados do todo, como partículas desconexas e dessintonizadas. Precisamos buscar a sintonia e precisamos buscar isso a partir do íntimo. Por isso que eu perguntei no começo do vídeo, o essencial está dentro do ser humano ou está fora? Está dentro dele. O essencial é o seu espírito, o seu verdadeiro eu, a intuição, a vida interior. Isso é o mais importante nessa vida. O essencial está dentro do ser humano. E quando ele identifica aquilo que é essencial, conferindo espaço ao que é essencial, de dentro para fora, tudo flui, o ser humano se sintoniza, ele alcança uma conexão com algo maior, se tornando uma partícula ativa aqui na vida terrena, com uma visão coerente, sadia, com uma visão aguçada, que permite realmente compreender as coisas e não ser apenas um animal de rebanho. A maior parte das pessoas, elas são apenas animais de rebanho, não têm um olhar próprio, um sentimento próprio, uma vida própria. As pessoas apenas seguem tendências, seja de um lado ou seja de outro. E isso é um erro. Isso é um erro. Nós precisamos ser seres sintonizados. E nos sintonizamos a partir do que é essencial. E o essencial está dentro do ser humano. Não na sua mente, não no seu corpo, mas no seu espírito, na sua intuição, na sua vida interior. Então, quando eu falo que o que é essencial está dentro do ser humano, eu não estou com isso dizendo que não existe uma verdade, que tudo é relativo, que tudo é subjetivo, que cada um compreende as coisas como quer. Não é nesse sentido que eu falo, e muitas pessoas de direita têm medo de pensar assim, acreditando que este é um pensamento esquerdista. O que a esquerda prega é a fragmentação dos valores, a destruição. E o que eu estou falando aqui é uma sintonia com o todo a partir de si mesmo, e essa sintonia com o todo se dá a partir do indivíduo, para além de ideologias, para além das religiões, para além de esquerda e de direita. Eu não sou de esquerda, nem pensar, mas também não sou de direita, voto na direita, compactuo com muitas causas da direita, mas eu busco vida para além de direita e de esquerda. Eu busco vida para além disso. Como um ser terreno, eu me posiciono politicamente. Eu voto na direita em candidatos tradicionais, candidatos conservadores, mas eu, Maro, eu não sou a direita, eu sou o Maro. E você também precisa ser um indivíduo. Para além das divisões, para além dos partidarismos, se posicione, opte pelas pessoas públicas que são mais coerentes, que trabalham pela ordem, pela disciplina, pela beleza das coisas, mas coloque em primeiro lugar a sua vida interior, a sua intuição, a sua busca pela salvação. Coloque em primeiro lugar a sua sintonia para além das coisas terrenas, buscando conexão com a vontade de Deus. Assim você alcançará um olhar sadio e equilibrado,
que lhe permitirá se posicionar corretamente nas questões terrenas, sem ser engolido por elas, porque não podemos ser engolidos pelas coisas. Não podemos ser engolidos pela esquerda e nem pela direita. Temos que ser indivíduos com algo essencial dentro de si, fazendo do essencial o guia da vida, o agente condutor, a bússola que indica o caminho. E isso está dentro de cada um. A bússola existencial e espiritual está dentro de cada um, na sua intuição. Isso é o essencial. E o essencial está dentro de cada um, mas não é percebido pela maior parte das pessoas, porque elas se afogam nos debates públicos, nos debates políticos, econômicos, sociais e coletivos. Não que o ser humano não deva tomar parte disso, mas ele precisa conferir uma primazia à sua vida interior. Precisa colocar a sua vida espiritual em primeiro plano, para daí poder se posicionar corretamente nas questões terrenas e coletivas. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!